a que abram suas Bíblias em la segunda carta de Pedro, capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 14 hasta o versículo 18. E com esse sermão concluímos a série em esta carta. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 hasta 18. Por lo cual, ó amados, estando em espera de estas coisas, procurad com diligência ser hallados por Ele sem mancha e irrepreensível em paz. E tened entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado hermano Pablo, segundo a sabedoria que lhe ha sido dada, os ha escrito casi em todas suas epístolas, hablando em ellas de essas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, las quales los indoctos e inconstantes tuercem, como também as outras escrituras para sua própria perdição. Assim que vosotros, ó amados, sabendo-lo de antemano, guardaos, não seja que arrastrados por el error de los iníquos, caigais de vuestra firmeza. Antes bem, cresced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amém. Vamos orar. Padre, nos acercamos a Ti para pedir-te que ilumine nosso coração e nossa mente para entender o que acabamos de ler. Pedimos que o Senhor mesmo, através de Tu Espírito, aplique a palavra lida a nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Hermanos, vivimos em uma época de profunda incertidumbre. Eu tenho hablado de isso de maneira recorrente acá, porque de hecho é a marca do tempo que nos encontramos hoje. As notícias nos bombardeiam com crises tras crises, e muitas vezes, em meio de nossas próprias lutas e dolores personais, nos perguntamos: onde está Deus em meio de tudo isto? Por que permite tanto sofrimento? Realmente me ha abandonado? Quando vendrá Cristo a estabelecer seu reino? Quizás, se tu te sientes assim, com el alma cansada, com dúvidas sobre a venida de Cristo, com o coração apretado por el dolor, quero dizer-te que não estás solo. Não estás solo. Essas são perguntas que em realidade não são novas. Já no século I, os cristianos enfrentavam a mesma inquietude e alguns com coração incrédulo ou endurecido. Começaram a burlar-se, dizendo: onde está a promessa de sua venida? É precisamente nesse contexto onde a fé se prueba e o dolor nos assalta. E Pedro, com coração pastoral, que entende as lutas humanas, nos dirige suas últimas palavras nessa segunda carta.
E depois de recordar-nos que Cristo certamente vendrá e que habrá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, Pedro nos confronta com uma pergunta fundamental. Como devemos viver mientras esperamos, especialmente quando a espera duele e a fé flaqueia? Em nosso passagem de hoje, encontramos a resposta do apóstolo, uma resposta llena de esperança e direção para cada um de nós. E a ideia central que temos aqui é que nossa espera do regresso de Cristo não deve ser passiva, sino ativa, caracterizada por uma vida santa que se aferra à la paz de Deus, uma fé protegida de las mentiras que causam mais dolor e um crescimento constante em um Cristo que nos ama e nos sustém. Pedro nos apresenta aqui 3 exortações vitais para todo cristiano que vive entre a primeira e a segunda venida de Cristo. E essas exortações, irmãos, são como um bálsamo para a alma cansada e uma guia para um coração herido. Primeiro, somos chamados a viver em santidade, que nos leva à la paz mientras esperamos. Segundo, somos chamados a proteger nossa fé da distorção que só traz mais dolor. E terceiro, somos chamados a crescer continuamente em Cristo, nossa única fonte de graça e conhecimento. E estas não são sugerências que Pedro nos dá, sino mandatos urgentes para uma igreja que vive em los últimos tempos. E a tradição reformada sempre nos ha recordado que o consejo de Deus é eterno, imutável, indestrutível, e portanto podemos confiar plenamente em suas promessas, incluso em meio do dolor, do sofrimento, das lutas da vida, mientras vivimos segundo seus mandatos. Comecemos então examinando o primeiro chamado de Pedro: viver em santidade que nos leva a la paz mientras esperamos. Versículos 14 e a primeira parte do verso 15. Por lo qual, ó amados, estando em espera de estas coisas, procurad com diligência ser hallados por ele sem mancha e irrepreensível em paz. E tener entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação. Hermanos, Pedro começa com uma palavra clave, e a palavra é por lo qual. Por lo qual. Isso nos conecta diretamente com o que acaba de dizer sobre os novos cielos e a nova terra, onde habita a justiça. A lógica de Pedro é simples, pero é profunda, hermanos. Se esperamos viver eternamente onde habita a justiça, então já agora, em nosso caminhar, devemos anhelar e praticar esta justiça. Fíjense na linguagem que Pedro usa aqui, nesse verso. Pedro não disse esperem passivamente, sino procurar com diligência. E essa expressão, procurar com diligência, significa esforce-se intensamente, sejam diligentes. Uma profunda reflexão acerca deste texto nos ensina que a expectativa da segunda venida de Cristo é um freno contra o pecado.
e um estímulo à la santidade. É impossível aguardar a segunda venida e ao mesmo tempo viver de forma escandalosa. Pedro nos chama a ser hallados sem mancha e irrepreensíveis. Hermanos, se hoje nós lutamos com sentimentos de culpa, com o peso de nossos erros, ou se nos sentimos indignos, essas palavras podem sonar abrumadoras. Como nós sentirnos, como podemos nós ser sem mancha? Pero aqui não se trata de uma perfeição, não é disso que Pedro está falando. De uma perfeição que ganhamos por nossos próprios méritos para ser aceitados por Deus. Não. Pedro nos ensina que a santificação é uma obra de Deus em nós, tanto de sua justiça como de sua graça. É Deus quem nos capacita para viver em santidade. Não é que nós logremos isso solo, é Ele quem lo obra em nós. Observe também que Pedro disse: ser hallados em paz. Isso é crucial para um coração atribulado. Estar em paz com Deus significa viver em uma relação correta com Ele, sem nada que nos acuse quando Cristo regresse. Como disse Pablo em Romanos 5:1, justificados, pois, por la fé, temos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo. Hermanos, se nós confiamos em Jesus, temos paz com Deus. É o que Pablo está dizendo em Romanos 5:1. Não importa se estamos em luta, não importa se estamos enfrentando sofrimento, se Jesus é nosso Senhor, já não há condenação. Esta paz não é a ausência de problemas, senão a presença de Deus em meio de eles. Pero, ¿por que Deus não ha regressado já? ¿Por que a espera se hace tão larga quando o dolor é tão grande? Pedro nos dá a resposta. A paciência de nosso Senhor é para a salvação. A aparente tardança de Deus não é indiferença, não é abandono, não é que se haya olvidado de nosso sofrimento. Todo lo contrário, é um acto ativo de amor e graça. Mencionamos isso e tratamos desse tema no sermão del passado domingo. É a paciência de um Padre amoroso que dá tempo para o arrependimento e a salvação. Uma poderosa parábola que ilustra isso é a del hijo pródigo. O padre espera pacientemente o regresso de seu hijo, não indo a buscá-lo em na terra lejana, sino que aguardando su arrependimento. Assim é a paciência de Deus com nós, com o mundo perdido, oferecendo tempo para que nós e muitos outros
podamos volver à la casa. Ele não está demorando sua venida para castigar-te, senão para salvar-te, para salvar-nos. Esta compreensão da paciência divina nos leva naturalmente ao segundo ponto, a necessidade de proteger nossa fé da distorção, porque a verdade de Deus é nosso maior consuelo en el dolor. Veamos a segunda parte do verso 15 hasta o verso de número 17. Como também nosso amado hermano Pablo, segundo a sabedoria que lhe ha sido dada, os ha escrito casi em todas suas epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercem, como também as outras escrituras, para sua própria perdição. Assim que vosotros, ó amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iníquos, caigais de vuestra firmeza. Aqui Pedro hace algo extraordinário. Reconoce que as cartas de Pablo são escritura ao mesmo nível que o Antigo Testamento. Esse é um momento crucial em la história do cânon bíblico. E Pedro aqui não está celoso de Pablo, lo chama de nosso amado hermano, apesar de suas diferenças passadas. Isso nos mostra uma profunda unidade entre a fé apostólica, onde a verdade de Deus prevalece sobre as possíveis tensões humanas. Pero Pedro também é honesto. Pedro admite que há algumas coisas difíceis de entender em los escritos de Pablo. Miren, se um apóstolo como Pedro lutava com certos textos, quanto mais nós outros. Isso deveria impulsar-nos à humildade e à oração, quando nos acercamos às Escrituras, quando abrimos a Bíblia para lê-la. O perigo vem quando os indoctos inconstantes tuercem essas Escrituras. E a palavra grega que Pedro usa aqui é uma metáfora muito forte que nos traz à mente o instrumento de tortura antigo chamado el potro. Esse instrumento era um bastidor de madeira onde se atava a pessoa e se lhe estiravam as extremidades, deslocando seus huesos e desfigurando-la cruelmente. Pedro não está dizendo que só malinterpretavam o texto. Pedro está dizendo que manipulam, estiram, desfiguram a palavra de Deus de uma maneira tão brutal e maliciosa como a de um torturador que tuerce e desfigura o corpo de sua vítima. Não é um erro inocente, é uma distorção deliberada. Irmãos, especialmente aqueles que estão lutando com perguntas sobre o dolor, sofrimento, com sentimentos, essa advertência é para estes e para nós outros. Muitas vezes as ideias que nos causam mais dolor e mais confusão não vêm diretamente da verdade de Deus, sino de essas distorções. Quando alguém tuerce a Escritura para dizer que Deus te castiga por cada erro, ou que te ha abandonado em tu dolor, ou que tienes que ganhar-te seu amor, estão torturando a verdade de Deus, estão desfigurando o Evangelho
e isso só traz mais sofrimento. A tradição reformada sempre ha sostenido que a Escritura é a pedra angular de la revelação divina. Por lo tanto, manipulá-la assim é acto de extrema gravidade teológica, que não só danha a Deus, a la palavra de Deus, sino também a las almas sedientas de consuelo. E Pedro nos adverte que isso leva a sua própria perdição. A Bíblia nos ensina que el manipular a verdade revelada por Deus não é um juego, sino um caminho hacia a ruína espiritual e causa um dano incalculável àqueles que são enganados. Como nos protegemos? Pedro nos disse: guardaos, não seja que, arrastrados por el error de los iníquos, caigais de vuestra firmeza. A palavra firmeza se refere a uma posição estável, como a de los planetas en el cielo. Se a verdade revelada é o centro alrededor del qual orbitamos, alejar-se de ella hace nuestra órbita inestable. E en esta inestabilidade, a confusão e o dolor emocional se multiplicam. Recordemos a advertência que nos chega através de la experiência de Pedro mesmo, quem, apesar de sua confiança, caiu de sua firmeza quando negou a Jesus, como vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Esse é um recordatório teológico de que nossa fé necessita vigilância constante e a graça intercessora de Cristo para não perder nossa posição segura. Hermanos, se nos sentimos como que abandonados, ou perguntando-nos por que Cristo não regressou aún, recuerda que Jesus mesmo orou por Pedro em seu momento de maior debilidade. Ele também intercede por nós outros hoje. Pablo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 14 e 15, diz: para que já não seamos ninhos flutuantes, levados por doquiera, de todo vento de doutrina, por estratagema de homens que para enganar empleam com astúcia as artimanhas del erro, sino que seguindo a verdade em amor, crescamos em todo em aquele que é a cabeça, isto é, Cristo. Isso nos conduz perfeitamente ao terceiro e último ponto desse sermão, ele chamado ao crescimento contínuo em Cristo, porque Ele está, nele está toda a graça e o conhecimento que sanam e restauram. Versículo 18. Antes, bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, Pedro conclui su carta no con una prohibición, sino con una exhortación profundamente positiva e esperançadora. Depois de advertir-nos sobre os peligros del engano, nos disse que fazer: crescer em la gracia e en el conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Notem que Pedro usa o imperativo presente
lo que indica que Pedro está hablando de una acción continua. Entrar en la vida cristiana es como matricularse en una escuela para toda la vida. No hay graduación en la escuela de Cristo, en esta existencia terrenal. Cada día es una oportunidad para aprender algo sobre Deus, sobre su reino, sobre su voluntad, sobre Cristo, sobre la iglesia. E se nos sentimos como em um labirinto de dolor, de sofrimento, de luta, sem saber onde buscar a resposta, este é o caminho. Cristo é o caminho. E Pedro menciona duas áreas de crescimento: graça e conhecimento. Em la teologia, por la teologia sabemos que, ou entendemos, que a importância que é o conhecimento de Cristo. E conhecer a Cristo é a raiz de nosso crescimento. E a graça é seu fruto. Pero podemos manter um equilíbrio, devemos manter um equilíbrio vital. O conhecimento sem a graça pode ser frio e sem consuelo. E a graça sem o conhecimento pode ser superficial, sem base sólida ante a tormenta. Que tipo de conhecimento Pedro está tratando de ensinar-nos? Não se trata simplesmente de acumular dados sobre Jesus, sino de uma relação profunda e íntima com Jesus mesmo. Hermanos, outra vez, eu quero dizer que a teologia reformada nos ensina que este é um conhecimento que nos põe em contato personal com Deus, vivo e verdadeiro, e um conhecimento que transforma nosso ser e nos faz mais sábios, melhores e felizes. Se nós nos sentimos alejados de Deus, devemos buscar este conhecimento relacional. E que significa crescer em graça? Significa experimentar mais profundamente o favor imerecido de Deus, sua bondade, seu perdão, seu poder transformador em nossas vidas. É chegar a ser mais como Cristo em nosso caráter e conduta. La gracia, hermanos, es el amor de Dios actuando en nosotros, no por lo que hacemos, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Si sentimos que Dios nos ha abandonado, la gracia nos recuerda que su amor no depende de nuestros sentimientos, sino de sua fidelidade. E Pedro termina esta carta com uma gloriosa doxologia, ou com uma palavra de alabança. A Ele seja glória agora e hasta el dia de la eternidade. Isso é significativo. E no Antigo Testamento, a glória se atribui principalmente a Deus Padre, pero aqui Pedro atribui a glória a Jesucristo, reconhecendo sua divindade e soberania. Cristo é o cumprimento de toda a revelação de Deus, o mediador de la aliança, o Senhor de la história e la eternidade. A glória é dada a Ele. ¿Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus com nós.
Essa gloriosa verdade sobre Cristo nos leva a considerar como devemos responder a essas exortações em nossa vida diária e como elas nos oferecem consuelo e direção em meio de la luta. Hermanos, hemos visto que nossa espera por el regresso de Cristo não deve ser passiva, senão ativa. Pedro nos ha dado aqui 3 mandatos claros e urgentes, e agora devemos perguntar-nos como los aplicaremos em nossa vida, especialmente quando o coração duele e a confiança se tambaleia. Primeiro, quanto a viver em santidade que nos leva à paz mientras esperamos, a aplicação é: se hoje nos sentimos abrumados por la culpa, la confusão, la santidade que Pedro descreve, aqui não é uma lista de hás e não hagas, para que Deus te acepte. É uma resposta a la paz que já tienes com Deus através de Cristo. Quando confiamos em Jesus, Ele nos justifica e nos dá paz. A santidade é a manifestação de esta paz em nossa vida. Buscamos essa paz em Ele, não em nossas próprias forças. Confiamos em que o Espírito que obra a santificação nos capacitará para viver de uma maneira que honre a Deus e traga paz à nossa alma. Segundo, enquanto a proteger nossa fé da distorção que só traz mais dolor, se alguma vez nos sentimos abandonados por Deus, ou se hemos lutado com a ideia de que Ele é um Deus cruel ou indiferente, é possível que hayamos sido expostos a uma verdade que ha sido torcida, como o potro de tortura. E a advertência é que não nos deixemos enganar. A palavra de Deus não é para castigar tu alma já herida, senão para saná-la. Buscar a verdade sem adornos, aquelas que nos mostram a um Deus paciente que nos dá tempo para a salvação, aferrar-nos a la Escritura como a fuente inquebrantável de la verdadeira revelação de Deus, uma revelação que nos mostra su amor e su cuidado incluso en el vale de sombra y de muerte. Hermanos, tanto en el segundo punto de la predicación cuanto aquí en la aplicación, hay que poner a atención que estoy hablando de una persona que fue regenerada por Cristo. Entonces, en ese sentido, nuestros pecados no atraen el castigo en términos de condenación, pero atrae de Dios la corrección como una disciplina de un Dios que nos ama y que quiere restaurarnos. Pero la tercera aplicación, en cuanto a crecer continuamente en Cristo, nuestra única fuente de gracia y conocimiento. Si nosotros nos sentimos que no podemos seguir adelante, que no confiamos como devemos confiar, recuerda que esse crescimento é um processo contínuo em la escuela de Cristo. Não se espera que seas perfeito
de imediato. Se espera que acerques a Ele sempre, diariamente. Crescer em graça e em conhecimento significa que incluso quando a vida é uma tormenta, aprendemos mais de seu amor imerecido e de seu caráter fiel. Essa é a fuente de la fortaleza para seguir adiante, a certeza de que não estamos solos. Cristo é o que nos sostiene. Hermanos, Cristo viene outra vez. E habrá novos céus e nova terra donde habita a justiça. E mientras esperamos, temos trabalhos que fazer. Temos que viver em santidade, temos que proteger a verdade, temos que crescer em Cristo. E Deus conhece nossa vida. E Ele nos sostiene delante de las lutas e nunca nos abandona. E outra vez, sua paciência é para a salvação, sua verdade é seu fundamento e sua graça é sua fortaleza. Vamos orar. Padre, graças por permitir a nós que estudemos esta segunda epístola de Pedro por completo. Graças por cada ensinança. Graças por haver inspirado a Pedro a registrar estas palavras para os hermanos de aqueles entonces e para nós hoje também. Reconhecemos delante do Senhor que somos incapazes de lutar contra o pecado, de crescer em santidade basado em nossa própria força. Necessitamos da ajuda de tu Espírito Santo. E aqui rogamos, ó Deus, por tu graça sobre nós, que nos capacite a crescer em el conhecimento e em la graça, como Pedro nos disse. E que, al final, todo seja para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Em nome de Ele, nós oramos. Amém. Hermanos, hoje temos a Santa Cena e agora me gostaria de ler